Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Que vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Repita comigo: use o seu corpo para a glória dele. Feche os olhos. Espírito Santo de Deus, nós queremos aprender essa noite sobre cura. Nós queremos aprender essa noite sobre a nossa cura. Nós queremos aprender essa noite sobre uma vida saudável espiritualmente. Sobre uma vida que esse ano vai ser uma vida de grande bênção nessa área. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos ser pessoas diferentes, muito mais saudáveis espiritualmente, fisicamente, porque o Senhor quer isso para nós. Pedimos em nome de Jesus, amém, irmãos? Irmãos, 1º de janeiro é aquela coisa assim, é a época que todos nós começamos alguma coisa que você quer fazer de diferente nesse ano. E essa área de vida saudável, mais ainda. Então, você passa o ano e fala assim, não, começo do ano eu vou procurar uma academia. Alguém pensou nisso? Não, começo do ano eu vou caminhar, eu vou lá na avenida e vou caminhar. Alguém pensou nisso? Não, começo do ano eu vou começar na igreja e eu vou ficar firme lá na igreja até o final do ano. Alguém pensou nisso? Glória a Deus. Ninguém levantou a mão. Só um. Quem pensou nisso, irmãos? Amém, amém. Aí tem gente que só caminha no começo do ano, em janeiro. Tem gente que só come menos no começo do ano. Tem gente que só vai ao médico no começo do ano. Só começa a academia, vai lá dar 6 cheques para 6 meses, vai lá dar, passa o cartão de crédito para 6 meses e vai só o primeiro mês. Aí o dono da academia fica feliz, né? Porque você deixou a academia vazia e foi lá. E o pior, tem gente que só busca a igreja no começo do ano. Só busca a fé, as coisas de Deus no começo do ano, depois não vai mais. Acha que começando o ano bem, indo na igreja, o resto do ano já está abençoado, mas não, meu irmão. A coisa tem que ser o ano inteiro. Não é verdade? Irmãos, esses dias eu estava pensando, qual é o maior elogio que você pode fazer para uma pessoa, hoje em dia? Você encontra a pessoa, qual o maior elogio que você pode fazer para ela? Alguém sabe qual é? Alguém sabe? Isso! Quem falou isso? É isso aí! Vamos aplaudir o irmão lá, ele acertou. Foi a Ana, a mulher, a inteligência da casa que falou para ele. E aí ele falou, gente, quando você fala, você emagreceu, a pessoa faz, nossa, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Você põe uma roupa preta, geralmente uma roupa preta emagrece, né? E a roupa clara engorda.
Então, isso é estética. As pessoas, né, que sabem mexer com essas coisas falam disso daí. E então, quando você quer parecer magrinho, você põe uma roupa preta. E quando você está assim, você põe uma roupa clara. Mas isso virou uma coisa, virou algo que as pessoas buscam mais do que qualquer outra coisa. Virou uma síndrome das pessoas, querer buscar o corpo perfeito, etc. Chega ao ponto de vaidade e de querer ter um corpo perfeito. Irmãos, quando você está na faixa até os 30, quem está na faixa até os 30 aqui? Levanta a mão. Ó, não considere o pastor ali, porque ele está meio assim, sabe? Mas quem está nessa faixa até os 30 ainda tem uma certa facilidade. Meus irmãos, depois de um certo tempo, parece que tudo que você come assim vira isso aqui, ó. Parece que multiplica, não sei o que acontece dentro da gente, né? Então é difícil. Mas vamos ver a respeito das doenças, vamos ver o que acontece com o corpo humano, o que acontece com o ser humano, que ele é tão, assim, atacado por coisas. E nós temos aqui psicólogo, nós temos aqui um médico. Então, se eu falar besteira, vocês me corrijam depois, tá? Depois da pregação. E pastores, né? A primeira coisa que vai acarretando umas coisas em nosso corpo é a idade. A partir dos 20 anos de idade, olha só, a partir dos 20 anos, mais células morrem do que crescem, do que são substituídas em nosso sistema, no físico nosso. A partir dos 20 anos de idade, as pessoas param de criar mais células novas do que morrer células. As células mais morrem do que se renovam, a partir dos 20 anos de idade. Aos 30 começa a aparecer sinais disso que está acontecendo em você. Aquele cabelo que existia já começa a não existir mais. Né, André? Aquele cabelo que era preto, pretinho, de repente começa a aparecer um fiozinho branco, outro fiozinho branco, outro fiozinho branco, outro fiozinho branco, outro fiozinho branco, e aí começa a empestear o cabelo de fiozinho branco, uma coisa impressionante. Então, isso é uma coisa que acontece naturalmente. A segunda coisa é o sedentarismo. E olha só, 25% da humanidade é sedentária. O que é o sedentário? Vê se você se enquadra nisso. Você levanta de manhã, toma um café reforçado. Que eu digo um café reforçado, é café, leite. Pode faltar um pãozinho, sim ou não? Pode sim ou não? Um ovo, quem gosta de um ovo de manhã aqui? Nossa, pouca gente. Um ovinho, uma frutinha. Você toma um café reforçado porque você sabe que você não vai comer a hora do almoço. Mas você vai comer pouco a hora do almoço. Aí você vai para um escritório e vai para um trabalho que você fica sentado o dia todo. E depois chega a hora do almoço, você come. Porque você precisa de energia, seu corpo pede energia e a gente come. E depois você fica o dia inteiro sentado. Eu estou falando para os que ficam sentados. Quem trabalha sentado aqui? Levanta a mão. Ó, quase metade da igreja. Você fica sentado. Aí chega a tarde, você vai para casa. E você chega em casa, você faz o quê? Você fica sentado na frente da televisão. E aí você fica até a noite sentado e depois você vai dormir. Isso
25% da população do mundo faz isso. Só que o Brasil está em 5º lugar. Metade da população brasileira é sedentária, você acredita? Metade. Posso confessar um pecado, irmãos? Eu sou bem sedentário. Sou sedentário. Já tem pessoas que trabalham em movimento, movimenta para lá, movimenta para cá, faz coisas e tal, e sabe, e varre aqui, lava ali, e não sei o que e tal, e se movimenta. Já eu sento no escritório, depois saio, de vez em quando eu caminho nas usinas aí, mas é uma caminhadinha, não é uma coisa muito assim. E aí o corpo vai sentindo. Por quê? Você já não faz mais aquilo que você fazia. E você come demasiadamente, e aí o corpo vai sentindo, e depois reclama para Deus que você está sendo provado, que não sei o quê, que você está sendo provado, que você não está saudável, que está isso, que não sei o quê, e falando com Deus, Deus, eu estou sendo muito provado nessas áreas, porque eu estou assim, estou assado, e na verdade, você e eu, somos responsáveis por aquilo que está acontecendo em nós. Não é fácil. Mas nós podemos começar o ano de forma diferente e manter o ano inteiro de forma diferente. E eu vou dizer para você que o sedentarismo é algo espiritual. Você vai ver aqui nas palavras que o sedentarismo é algo espiritual e que o inimigo quer te manter mesmo um sedentário, uma pessoa que não faz nada o dia inteiro. Ele quer fazer isso porque ele quer te matar. A terceira coisa é a vida emocional desequilibrada. Te deixa doente. A vida emocional desequilibrada. É briga todo dia. E você gosta de uma briga, né? É desentendimento no trabalho, é desentendimento na empresa, é desentendimento com os parentes, é desentendimento na igreja, é desentendimento em todo lugar. E aquela pressão que você passa por todas as situações, e aí o que acontece? Você adoece. Por quê? Você vai gerando culpas, vai gerando rancor, vai gerando ressentimentos, vai gerando uma série de coisas dentro do seu coração, e isso se transforma em depressão, em síndrome do pânico, em crises de ansiedade, e aí você adoece também. E a quarta coisa que eu vou falar, que é a principal e é onde a gente vai trabalhar agora, é a questão espiritual. Porque se o seu espiritual não estiver forte, e esse ano, se nós não fizermos um compromisso de Deus de ter um espiritual forte, nós não vamos conseguir vencer a batalha. Quantos querem vencer a batalha, que ser saudáveis em nome de Jesus? Amém? Vamos à Bíblia. Em 1 Timóteo 5, 22 a 23, diz assim: Paulo estava preocupado com Timóteo. Ele disse a seguinte frase: não tenha pressa. Não é essa passagem, não. Não é 2 Timóteo 5, 22? 1 Timóteo. Bom, 2 Timóteo, talvez seja 2 Timóteo. 5, 22. Deixa eu ver. Gente, tiraram o Timóteo da minha Bíblia. Não é não.
Isso. Então, no 23, 1 Timóteo 5, 23. Ah, é que eu queria ler do 22 em diante. Tá certo. Obrigado, pastor. Não, já está lá. Ó, do 22 em diante, é isso mesmo. 22 e 23. Não tenha pressas em colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros. Conserve-se puro. Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago. Não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Amém, irmãos? O que nós vamos ver aqui a respeito de... já vi gente ali, vinho, já falou assim, lá, mulher, tá vendo? Tá vendo que eu falei para você que pode? Que Jesus bebia vinho e... você vai ver, lá em casa eu vou preparar um garrafão agora. Irmãos, mas eu pus isso aí propositadamente. Mas vamos ver aqui Timóteo. Paulo estava preocupado porque Timóteo estava tendo dor de estômago. Estava tendo gastrite. Estava tendo refluxo. Estava tendo úlcera. Timóteo estava tendo um monte de coisa no estômago. Porque é a primeira coisa que quem tem crise de ansiedade tem. Alguém tem problema de estômago aqui? Já passou? Isso, dói o estômago de vez em quando. Pode levantar a mão, viu? Ansioso. Eu também passei isso. Ansiedade. Vem aquela dor no estômago. A pastora falou da bola que ela estava aqui no estômago, né? Está ainda com a bola? Vamos chutar essa bola, irmão, para longe. Em nome de Jesus. Mas o que acontece com Timóteo? Timóteo era um garoto grego da cidade de Éfeso. E ele estava como um bispo, ele estava tomando conta de uma multidão de gente lá em Éfeso. E Paulo pega as cartas de Timóteo, você vai ver. Dá uma carga para ele, fala, faça isso, faça aquilo, não faça aquilo, faça isso, ajude isso, faça não sei o que. Timóteo, coitado, ele estava assim, passando o quê? Provavelmente uma crise de ansiedade, com estômago já com problemas. Mas Paulo ficou preocupado. E falou, olha, não tome somente água, mas vinho. O vinho era uma espécie de remédio da época. Porque a água era muito impura. Hoje você toma água com cloro. Você toma água com todos os tipos de coisa. Mas a água, naquela época, eles pegavam em poços, perto de lugares de excremento. Eles pegavam, então a água não era uma coisa muito pura não naquela época. E ele estava com problemas, provavelmente em Éfeso a água não era boa. E já o vinho, pela fermentação, matava tudo que é tipo de bactéria. E Paulo sabiamente falou, tome um pouco de vinho para você ser curado. Mas, o que nós queremos ver aqui na vida de Timóteo? É que os homens de Deus, e Timóteo era um homem de Deus, um homem maravilhoso, um homem de Deus para valer, também passou lutas. E também ficou doente. Mas Paulo estava preocupado com a doença que ele estava passando. Outra pessoa que passou uma situação difícil foi o profeta Eliseu. Ele tinha passado por situações terríveis. Ele tinha destruído os profetas de Baal. Ele tinha feito milagres tremendos em Israel. Mas Israel estava na mão de quem? De
Jezabel. Quem já ouviu falar de Jezabel aqui? Jezabel, aquela mulher cruel, aquela mulher demoníaca, que controlava o marido e que atacava tudo que ela via pela frente que não era de Deus. E ela prometeu a morte dele, prometeu destruir a vida dele. E o que ele fez? Ele não aguentou a pressão. E o que ele fez? Ele pediu a morte para si. Ficou doente. Por que muitas vezes a gente ouve falar que crentes se suicidam? Quem já ouviu falar de pastores que se suicidaram aqui? Levante a mão. Alguém aqui conhece alguém que se suicidou, que era crente? Alguém conhece? A pressão espiritual. E a pessoa absorve toda aquela pressão. Absorve toda a pressão sobre si. Não aguenta. Fica doente. E não quer sair da cama. Como aconteceu com o profeta. Ele foi debaixo de uma... figueira, não é? Embaixo de um arbusto e queria morrer. Ele queria tirar a própria vida. Depois entrou numa caverna, ou seja, ele fugiu, entrou em depressão. Irmãos, é sério isso. Se esse ano você quer uma nova vida, um momento de saúde, uma vida saudável, se você quer estar saudável diante de Deus de verdade, você tem que tomar uma atitude diante de Deus e dizer assim: meu Deus, eu quero uma mudança na minha vida física, eu quero uma mudança na minha vida saudável espiritual, eu quero transformar a minha vida numa vida diferente, eu quero mudar esse ano. Você tem que tomar uma atitude. Em 2019, você sofreu lá com aquelas situações. No ano passado, você passou mal. E você sofreu alguma coisa. E você teve que tomar antidepressivo, você passou situações difíceis, você teve que ir muito no médico por causa de alguma coisa, você passou. Deus avisa a gente para que a gente mude de atitudes, a gente pense mais naquilo que Ele deixou para nós. Estão comigo aqui, irmãos? Ezequias, nós falamos sobre Ezequias domingo passado. Que ele foi um homem de Deus, que ele transformou, que ele chegou diante de Israel, que ele reestabeleceu o templo, o culto no templo, os sacrifícios novamente, que ele limpou a casa, que ele limpou Israel dos ídolos, que ele queimou os ídolos que não eram de Deus, e aí o respeito dos outros povos com ele aumentou, e ele começou a receber presentes, ele começou a ficar famoso, ele começou a ser uma pessoa cada vez mais assim elevada diante das nações, e daí a soberba cresceu no coração dele, irmãos, e ele começou a achar que tudo podia, e começou a ficar ensoberbecido, até que veio uma doença sobre ele. E Ezequias ficou doente para valer. E quando ele ficou doente, o profeta Isaías, se eu não me engano, Isaías, foi até ele e disse: você vai morrer mesmo. Ele pensou que o Isaías ia falar assim: não, você vai viver, você vai viver. Ezequias, você vai morrer mesmo. Vai morrer. Deus não divide a glória dele, não. Você está ficando muito altivo, você está ficando muito soberbo, não sei o quê. Essa ferida aí, vai te levar para o caixão. E saiu. Ezequias se desesperou. Ai, meu Deus!
começou a chorar, implorar: Deus, por favor, me dê vida, porque ele era jovem. Tinha lá uns 25, 30 anos, era bem jovem. Deus ouviu o clamor, amém? Por quê? Ele buscou vida espiritual. Vida espiritual traz saúde. A gente vai envelhecendo, mas vai envelhecendo bem. Estão comigo aqui, irmãos? Aí o que ele fez? Aí Isaías, Deus falou assim: não, volta lá. Ele orou. Ele falou o que eu queria escutar dele. Volta lá, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos, irmão, foi isso? 15 anos. Coitadinho, né? Estava com 20 mais 15. Não é tanta coisa assim, né? Pouco tempo. Mas, e aí Deus falou um negócio. Irmãos, eu vou falar para você, viu? Eu que sou da área da ciência, o Paulo Lima aí, você que gosta de ciência. Doutor Maurício. Quem gosta de ciência aqui? É pouca gente, né? Gosta de ciência. Gente, tinha uma escadaria no templo. Eu estava falando com a pastora Roseli sobre isso. Ela me ignorou. Porque ela falou: você vai começar a falar dessas coisas? Eu não vou. É coisa assim, do espacial, né? Irmãos, ele falou: você pediu um sinal, né, pastor Sérgio? Olha o sinal que Isaías tinha que dar para o Ezequias. Você quer que a sombra do sol avance na escadaria 10 degraus? Não é isso? 10 degraus ou que recue 10 degraus? Olha o que Isaías teve coragem de falar para o Ezequias. Sabe o que ele falou? Avançar é fácil. Olha, até isso ele falou. Avançar é fácil. Quero ver recuar 10 degraus. Irmãos, você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que... Eu que sou fissurado nessas coisas de planeta, eu comecei a falar para a pastora Roseli, ela falou: para, por favor. Irmãos, a Terra tinha que girar ao contrário para a sombra subir 10 degraus em vez de avançar. Você já imaginou isso? Como esse Deus nosso é poderoso? Não é só isso, não. Os planetas todos são sincronizados e todos os planetas do sistema solar tinham que girar ao contrário também, porque senão eles iam se chocar um dia. Pior, o Sol teve que girar ao contrário, porque o Sol gira. Quem sabia que o Sol gira aqui? O Sol gira, irmãos. Também. Olha o trabalho de Deus, hein? Essa sombrinha subir. A Terra, os planetas, o Sol. Eu vou parar por aqui. Não, só mais uma. Toda a galáxia tinha que girar ao contrário, por causa da Terra. E Deus fez assim, ó. Girou tudo ao contrário. A sombra subiu. Seu Deus é poderoso, não é? E olha, existe esse cálculo feito pela NASA de que realmente a Terra e o giro de todos os planetas estão 5 graus ou 4 graus atrasados por causa desse acontecimento. Nosso Deus é poderoso, não é, irmãos? Nosso Deus é poderoso. Procura isso no Google que você vai saber direitinho. 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19.
vai falar um segredo para você. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Seu corpo não é seu, meu irmão. Ele te emprestou. Como é que você está cuidando dele? Sabe quando você aluga um carro? O carro é seu, sim ou não? Quando você alugou. Agora você tem que cuidar do carro. Trocar óleo. A gente tem carro alugado lá na firma, mas tem que trocar o óleo, tem que trocar o pneu, tem que mexer na coisa, porque senão... E nós que temos um carro, a gente está sempre mantendo o carro bem. A gente mantém os pneus, mantém o óleo. Se você não trocar o óleo, o que acontece com o motor? Aí a coisa fica cara. Agora, o seu corpo, o nosso corpo, foi dado por Deus para nós cuidarmos. Diga assim, cuidar. E ele diz assim, usem o seu corpo para a glória. Por isso que a semana que vem nós vamos falar sobre santidade. Mas nós temos que usar nosso físico, nosso corpo para a glória de Deus, para glorificar a Deus com nós mesmos. Mas se você descuida, se você não liga, se você não se cuida, se você só pensa nos outros, se você só pensa no trabalho, se você só pensa nas pessoas de fora, se você só pensa nas coisas, se você só pensa no dinheiro, se você esquece que você está vivendo dentro de um corpo que foi emprestado para você e você deixa de lado ele, alguma coisa vai acontecer. E é hora de mudança, meu irmão. É hora de mudar as coisas. É hora da gente mudar de atitude. É hora de a gente... Irmão, você pensa que é fácil eu falar sobre isso aqui? Porque eu faço parte disso. Eu, ano passado, mudei um monte de coisa, mas preciso mudar um monte de coisa ainda para que eu glorifique a Deus com o meu físicozinho aqui. Mas o principal de todas as coisas, a coisa mais importante de todas, é o espiritual. Eu chamo o espiritual da raiz da árvore. A árvore sem raiz, quando vem o vento, o que acontece com ela? Não é verdade? A árvore sem raiz, ela não tem vida. E sem espiritual, meu irmão, nós não vamos ter uma vida saudável nunca. Você pode ter o corpinho perfeito, com um tanquinho. Eu tenho um tanquinho só. Né, Betão? Nós temos um tanquinho só, né, Beto?
Mas a sua vida espiritual está fraca. Se a sua vida espiritual está fraca, você não consegue conter as discórdias do seu emocional. Você não consegue se relacionar em paz com ninguém se o seu espiritual estiver fraco. Ouça bem, nós não conseguimos nos relacionar bem com ninguém se o nosso espiritual estiver fraco. E nós precisamos buscar esse ano uma mudança nessa área espiritual e ser pessoas que realmente querem estar perto de Deus. Vir aqui, ouvir a palavra de Deus, fugir do pecado, jejuar, buscar a presença de Deus sempre, na hora das tribulações, na hora das dificuldades, fazer com que nosso espiritual seja um espiritual forte, e aí as nossas relações melhoram, aí a nossa vida melhora. Perdoe 70 vezes 7. Não crie mágoas e rancor dentro do seu coração. Esse ano seja um ano de perdoar pessoas. Seja um ano de não guardar mágoas de pessoas. Restabeleça relacionamentos perdidos. Perdoe, para que o espiritual de Deus trabalhe dentro da sua vida. Quantos aqui têm menos de 18 anos de idade? Dê um tchauzinho assim, menos de 18 anos. Aí. Moçada, vocês estão bem? Vocês que estão nesse tempo maravilhoso, que tudo está no lugar, está tudo fantástico fisicamente, tudo saudável. Aproveite, busque a presença de Deus, busque a vida espiritual, entenda sobre Deus, porque isso vai levar você a ter uma vida de sucesso a vida toda. Já aqueles que não buscam Deus, que estão sempre querendo as baladas, sempre querendo os vícios, as coisas, destroem a sua vida. Ouça o que o seu pai e sua mãe têm a dizer, obedeça a seu pai e sua mãe, sabe? Seja uma pessoa, um jovem que busca a presença de Deus. Amém, mocinhos? Não escutei não, amém? Ah, bom. Fique em pé, queridos. Romanos 12, de 1 a 2, diz assim: os que cantam, que tocam, podem vir aqui. Romanos 12, de 1 a 2 diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado à verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Não se moldem, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém, igreja? Sabe, o mundo está lançando diversas modas. E elas entram hoje em primeiro lugar através do celular. Hoje o celular é o lugar que o inimigo
destrói pessoas. É através do celular. Pode ser aquela música. E através do celular, o que ele faz? Ele traz coisas para você cair. Tanto pelo WhatsApp, Facebook. Hoje você abre tudo no celular, não é verdade? Hoje você tem tudo. Ele pode ser usado para o bem, para ser uma bênção, e pode ser usado para o mal. E aqui nós vemos a palavra: não aceitemos o padrão que está no mundo. O padrão no mundo hoje é participar de grupos familiares, e nem todos conhecem Deus e te mandam coisas para te derrubar. Grupos e mais grupos de diversas formas. Corta fora. Corta fora aquilo que não é de Deus do seu celular. Corta fora esses grupos, essas pessoas que estão lá no seu Facebook há anos, que você não quer perder o contato, mas que só te fizeram mal. Tira fora. Faz uma limpa. Não nos amoldemos a esse mundo. A Bíblia diz, estão comigo aqui, irmãos? Não é eu que estou falando, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que está falando com você. Faz uma limpa. Fala para o seu irmão do lado aí, faz uma limpa, irmão. Vamos fazer uma limpa. Pode falar para mim aqui, faz uma limpa. Vamos fazer uma limpa, vamos fazer uma limpa. A gente vai aceitando, amigo lá, vai aceitando. Quando você vê, tá lá um endiabrado lá no meio, fazendo coisas, jogando coisas contra você. Quantos querem ser curados aqui? Vamos cantar essa canção. Viva essa canção. Aleluia, Jesus.